Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos tratar de um tema muito interessante, fundamental, que é a relação da plataformização da inteligência artificial e da soberania de dados. E para falar sobre isso, eu estou aqui com a Janaína Uemura, assessora de projetos da Ação Educativa e do coletivo 660. E também com o professor titular da Universidade Federal do ABC, Cláudio Penteado, meu colega de programa de pós-graduação, e que também o professor Cláudio Penteado é pesquisador do Lab Livre e do NEAMP da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Pô, obrigado pela presença de vocês. E aí nós vamos alertar todas e todos que estão nos ouvindo aqui o seguinte: no dia 16 de novembro, quinta-feira, na Ação Educativa, vai ter, na verdade, um debate, um lançamento do livro que vai ser distribuído gratuitamente. É o livro exatamente que tem esse título: Plataformização, Inteligência Artificial e Soberania de Dados. E eu trouxe a Janaína e o Cláudio aqui para falar desse tema, que é o conteúdo do livro. Mas a gente vai explicar tudo aqui agora. Fique ligado aí, fique ligado, porque você vai poder conhecer mais e ir no lançamento desse livro, que vai ser muito legal, que vai ser na Ação Educativa. O endereço vai estar aqui embaixo na descrição do nosso podcast. Eu vou começar com a Janaína. Janaína, como que surgiu a ideia desse livro, né, sobre a plataformização, a inteligência artificial, a soberania de dados? Diga aí para a gente. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Cláudio. Que bom estar aqui com vocês hoje. Queria agradecer a oportunidade dessa conversa. E é muito bacana estar falando aqui hoje sobre essa publicação, né? Essa ideia, ela surgiu mais ou menos ali no ano de 2019, 2020, quando o pessoal da Ação Educativa e do Coletivo 660 começaram a conversar um pouco sobre quais desafios a gente ia encontrar nessa próxima década, né? Então, era uma década que estava começando, e a gente estava pensando o que ia aparecer nessa próxima década para a gente ter que lidar, né? Quais iam ser os nossos principais desafios em diversos âmbitos, e particularmente aqui para o estado de São Paulo. Então, nós pensamos um pouco sobre quais seriam os desafios ambientais que nós iríamos enfrentar, também desafios na área de educação, cultura, entre outras áreas, e uma delas foi a área de tecnologia, né? E para falar um pouco sobre tecnologia, a gente sabia que a gente ia ter que conversar com um grande número de pessoas, que a gente ia ter que conversar com especialistas, com pesquisadores. Então, nós convidamos uma série de especialistas e de pesquisadores para conversar com a gente em um seminário que ficou chamado Seminário sobre Tecnologia no Brasil, de 2020 a 2030, e que aconteceu em 2021, por meio de um projeto de emenda parlamentar que a gente desenvolveu com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia do Estado de São Paulo, chamado Inovação, Desenvolvimento e Resiliência para as Políticas Públicas em São Paulo, um mapa para os desafios de 2020 a 2030. Então, qual que era a ideia com esse projeto? A gente não só queria falar sobre os desafios que a gente ia encontrar nessa década, mas a gente também queria falar sobre como a gente ia lidar com eles. Então, o que que a gente ia precisar, quais que poderiam ser as alternativas, quais que poderiam ser as soluções para esses desafios. Então, para isso, a gente queria também fazer algumas sugestões de políticas públicas para essa próxima década, né? Então, esse era o principal ideal desse projeto. E foi assim que a gente começou o seminário que deu origem a essa publicação. Ah, legal, legal. Obrigado pela explicação. E eu vou perguntar uma coisa, Cláudio. Como que estava organizado esse seminário? Porque para você dar um toque para o pessoal que está nos ouvindo, como que era essa organização desse tema que a Janaína nos explicou, né, sobre tecnologia digital? Oi, Sérgio. Olá, Janaína. Olá a todas e todos que nos escutam. Então, o seminário foi organizado em 4 mesas, né, reunindo pesquisadoras, pesquisadores, ativistas que trabalham com os temas de plataformização e inteligência artificial.
Então, eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente destacar antes de falar um pouco da apresentação, da formação, né, das mesas. Primeiro é dizer assim, que a questão da plataformização da sociedade e o uso de inteligência artificial não é ficção científica. Uhum. Elas já estão aí e já estavam em 2021 e 2023 esse processo, né, ficou ainda mais intensificado e vem se intensificando, e a pandemia que a gente vivenciou, esse processo aí intensificou ainda mais. Dentro desse contexto, nós organizamos 4 mesas que foram divididas em 2 dias de debate. A primeira mesa, ela, ela vai discutir a questão das plataformas digitais, e ela contou com a presença do professor André Lemos, da Federal da Bahia, um dos primeiros pesquisadores de tecnologias digitais no Brasil, o professor Rafael Groman, que atualmente está dando aula no Canadá. Canadá, né? Ele faz parte da organização Digital Labor. Larissa Parker, do grupo Grain América Latina, e Helena Martins, do Intervozes. Essa mesa discutiu a questão da centralidade das plataformas e, de uma certa maneira, houve um consenso ao final da mesa da necessidade de haver uma regulação, tendo em vista que essas plataformas elas concentram os fluxos de participação digital, e esses dados acabam ficando na mão das grandes empresas de tecnologias digitais, e vão desenvolvendo outros modelos de negócios para explorar, né? Explorar o capitalismo e avançar o capitalismo, e aí há necessidade, né, de haver uma regulação para proteger a soberania nacional. Dentro desse contexto, a segunda mesa, então, já vai avançar sobre o tema da inteligência artificial e a discussão sobre soberania digital e soberania de dados. Essa mesa contou com a participação do professor Rafael Evangelista, da Unicamp, o professor Sérgio Amadeu da Silveira, que está Opa, aqui com a gente, sou eu. é, meu colega da UFABC, a pesquisadora e ativista Nina da Hora, da Computação Antirracista, e Fernanda Rosa, da Virginia Tech. Nessa mesa, os nossos convidados e convidadas discutiram sobre a expansão do capitalismo informacional e a consolidação do modelo de colonialismo digital, e que as grandes empresas, né, que vão desenvolver os seus modelos de inteligência artificial, elas não têm nenhuma regulação no Brasil. No segundo encontro, já em outubro de 2021, a terceira mesa foi uma discussão sobre inteligência artificial, democracia e regulação. Nessa mesa, nós tivemos a presença do pesquisador e ativista Tarcísio Silva, da Fundação Mozilla, a professora Fernanda Bruno, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Sivaldo Pereira, da Universidade de Brasília, e a pesquisadora Débora Salles, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nessa mesa discutiu-se a questão sobre o solucionismo tecnológico que estão sendo aplicados sem nenhuma maneira crítica, né? A adoção de modelos desenvolvidos para modelos de negócio de grandes empresas, e também avançou sobre a questão sobre a dimensão ética do uso da inteligência artificial. E aí essa preocupação que existe. Vale destacar que nessa mesa a professora Fernanda Bruno trouxe os resultados de um estudo que ela realizou junto com o seu grupo sobre a adoção de inteligência artificial adotado no Sistema Nacional de Emprego, SINE, do governo federal, desenvolvido junto com a Microsoft, em que há um processo de dependência tecnológica, onde dados sensíveis do Brasil são passados para essa empresa transnacional. Na última mesa, né, o quarto encontro, a mesa com o título "Devemos apostar em tecnologias diante das infraestruturas de IA", contou com a participação do professor Nelson Preto, da Universidade Federal de Brasília, o professor Jader Gama, da Bahia, perdão, professor Jader Gama, do Núcleo de Altos Estudos da Amazônia, da Universidade Federal do Pará, Fernanda Campanucci, da Open Knowledge Brasil, e Wagner Meira, importante referência nos estudos sobre tecnologias digitais da Federal de Minas Gerais.
Nessa mesa vai se discutir, de uma certa maneira, como as tecnologias digitais vão reproduzir ideais e projetos neoliberais, mas também processos de uso criativo através de uso de software livre, como projetos desenvolvido pelo pesquisador Jader Gama no estado do Pará, onde as soluções adotadas buscaram combinar saberes ambientais tradicionais e tecnológicos. Também se discutiu as legislações e políticas públicas desenvolvidas na Nova Zelândia, inclusive como um modelo para pensar aqui no Brasil de responsabilização algorítmica para Olha, o uso da IA e funcionamento das plataformas. É isso, Sérgio. opa, obrigado, Claudio. Você deu uma visão dos 2 dias. Foram 2 dias de seminários em 2021, online, porque tinha pandemia, né? E a ação educativa, como a Janaína nos mostrou, organizou isso, quer dizer, a gente participou, né? E o time que participa disso é um time bastante pesado do debate crítico sobre as tecnologias, né? E aí, Janaína, então, esse seminário ele foi transcrito e virou um livro, é isso? Então, Sérgio, esse seminário, né, que como você falou, teve esse grande peso, assim, né, muitas pessoas participaram, com a curadoria, inclusive, de vocês, do Sim. Sérgio, do Cláudio e também do Jerônimo Pellegrini, né, que organizaram tudo isso, que fizeram todos esses convites para essas pessoas participarem. Esse seminário, ele acabou sendo tão legal e tão, na verdade, tão denso, né, com tantas informações, e aprofundando em tantos temas, que o pessoal achou que seria uma boa ideia a gente transcrever e transformar isso numa publicação. Então foram tantas informações ricas, né, e tantas sugestões também, né, que a gente teve de como lidar com as situações e tudo mais, que a gente achou que seria uma boa ideia a gente transcrever tudo isso e transformar numa publicação com a adição de mais alguns conteúdos, Uhum. como alguns artigos que a gente tinha preparado por aqui e que poderiam conversar muito bem com essa publicação. Ah, Como legal. o Cláudio mencionou, Uhum. a Fernanda tinha essa pesquisa que era a respeito. Da IA, Opa, né? perdão, pessoal, da IA, isso, e do desemprego, Sim. da automatização e do desemprego, né? Então, tem uma adaptação dessa pesquisa que está nessa publicação também, além de um artigo que é do próprio Sérgio, que eu acho que ele pode Sim, conversar um pouco mais a respeito com a gente, sim. e mais um artigo do José Paulo Guedes, então eu acho que acabou ficando uma publicação bem rica, assim, de informações. E essa publicação, Janaína, antes de eu entrar nos temas, um dos temas aqui para ouvir a opinião de vocês e para mostrar o que vai ser o debate desse lançamento, né? Obviamente não vai estar todos os autores lá, mas vão estar alguns. Eu vou estar, o Cláudio, espero que o Jerônimo também consiga estar. Vai estar, talvez o Tarcísio, se ele estiver no Brasil, e outras pessoas, a Janaína vai estar, todos nós vamos estar nesse lançamento, mas antes de entrar, assim, esse livro, você estava dizendo que nasce de um seminário que discute política pública para o futuro né, do Estado de São Paulo e do país e tal. Então, ele está sendo impresso e quem for lá vai recebê-lo gratuitamente, porque é isso, né? Ele é um livro que vai circular gratuitamente, é isso? Isso, Sérgio, eu acho que tanto devido à importância, né, e a relevância dos temas hoje, quanto pensando em políticas públicas e como a gente gostaria, né, de que essas sugestões chegassem a mais lugares, esse livro ele vai ser impresso e distribuído gratuitamente, e a gente também vai ter uma versão digital que vai ficar disponível no site da Ação Ah, Educativa para ser acessada também gratuitamente, enfim, no formato PDF, para quem tiver interesse e não puder estar aqui com a gente no dia 16 para era, retirar o seu era livro. isso que eu queria saber, Janaína, se ia ter uma versão digital. Então, pô, legal, porque muita gente, na verdade, hoje, se você mandar um livro pelo correio, pode ficar impeditivo, né? Se muita gente quiser. Com Espero que certeza. muita gente queira, porque, de fato, os debates foram. O Cláudio deu uma sintetizada, mostrou que os debates são muito importantes. Você também reforçou isso, né, Janaína? Então,
são temas que podem interessar acadêmicos, estudantes, curiosos, militantes, ativistas. Então, porque quando ele está online é mais fácil também das pessoas acessarem. Então, muito legal isso. E aí, eu reforço aqui, é dia 16 de novembro agora, às 19 horas, na Ação Educativa, ali no centro de São Paulo, é na Vila Buarque, né? Que é na Rua General Jardim 660, no auditório da Ação Educativa. Você chega, a entrada liberada, e você, quem for participar lá, vai ganhar o livro, né? E a gente vai fazer algumas discussões, vai apresentar alguns temas que estão nesse livro, né? E vocês, curiosamente, na verdade, o Cláudio, quando eu estava relatando, né? Ele falou da ideia de regulação em dois momentos, né? As duas primeiras mesas falaram muito de regulação, né? Mas, óbvio, a regulação da inteligência artificial também é pensada nesse contexto. Mas, assim, nós tivemos um embate agora, há pouco tempo, para a tentativa de votar um projeto de lei que regulamenta as plataformas, o projeto de lei 2630. E Google, Facebook, em geral, as plataformas foram contra, inclusive fizeram anúncios públicos dizendo que, se fosse regulado a plataforma, a internet perderia a liberdade, que é uma relação muito, muito. Se você lê o projeto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por outro lado, o projeto não anda, o projeto desapareceu no Congresso. Isso mostra o poder dessas plataformas. O que que Cláudio, o que que você pensa dessa questão? É, a ideia de regular as plataformas, ela tem que avançar, ou isso não seria viável por causa do poder descomunal que essas empresas têm? Bom, Sérgio, acho que você colocou uma questão central para nós pensarmos, essa discussão sobre regulação, né? Porque, de uma certa maneira, quando a gente usa o termo regulação, parece que é uma coisa que está sendo impeditiva, mas, na verdade, a regulação é justamente para garantir a liberdade de todos e todas, porque o atual modelo, a única pessoa que tem lá liberdade são as plataformas. Eles fazem o que querem com os nossos dados, montam seus modelos de negócio sem dar explicação. Muitas delas não pagam os impostos, então todos nós, brasileiros e brasileiras, temos que pagar impostos, fazer. As plataformas ficam buscando maneiras de não pagar impostos, né? Então, muitos desses modelos de negócios envolvidos no Brasil, que vão gerar emprego e renda, uma boa parcela da população no modelo de sociedade neoliberal que vivemos. Então, a plataforma parece quase como se fosse uma salvação, mas, na verdade, o lucro, elas não estão reinvestindo no Brasil, elas estão remetendo para fora. Então, Uhum. é necessário você pensar modelos para o quê? Para que justamente seja justo, né? A regulação vem nesse sentido. Nós pudemos ver nos processos eleitorais, não só no Brasil, como no mundo todo, também as plataformas de inteligência artificial estão sendo utilizadas para o quê? Manipular a opinião pública. Então, a regulação é garantir o quê? Que os resultados das eleições reflitam o que as populações desejam, não sejam controlados por interesses de plataformas e companhias internacionais que têm interesses financeiros e não pensam no bem público. E, por último, eu acho que aí eu vou voltar a uma visão professoral aí, que eu, né, não tenho como abandonar essa meu DNA de professor, pensar uma coisa que a ciência política fala lá atrás, assim, muitos séculos atrás, assim, que para que todos e todas nós tenhamos liberdade, é necessário que a gente criar regras que sejam válidas para todos, todas, inclusive para as plataformas e as grandes companhias de inteligência artificial. Então, quando a gente está falando em regulação, a gente está falando assim, um modelo que garanta o quê? Não somente direitos e deveres para todo mundo que queira participar da rede. Então, a ideia de regulação é para garantir a liberdade, que justamente no momento é o que não tem.
Só tem liberdade essas grandes companhias de tecnologias digitais, as famosas Big Techs no Morozov. É, é, veja bem, quando, quando eu coloquei um post recentemente, agora, falando da necessidade de paz no Oriente Médio, da necessidade de respeitar os palestinos, da liberdade aos palestinos e tal, eu coloquei uma foto onde era uma foto basicamente de um pai carregando crianças no meio dos escombros. Não era uma foto agredindo ninguém, mas os escombros existem e existem crianças abandonadas na Palestina, né? E sabe que, curiosamente, se você entrar ali no meu perfil do Facebook, está bloqueado. Está dizendo assim, esse conteúdo, eles usaram o termo assim, é adulterado. Veja bem, eles foram atrás de uma foto que de fato é uma foto montada por inteligência artificial, foi um palestino ou um apoiador que fez, mas é uma foto que não agride ninguém, mas que mostra, é como se fizesse Guernica, eu colocasse, sabe o quadro do Picasso? Eu colocasse ali, esse conteúdo foi adulterado, porque na Guerra Civil Espanhola, aquela cena exatamente daquele jeito não teve. Ou seja, olha que loucura, eles assumiram um lado na guerra, eles têm um tipo de ação absurda, eles vigiam até manifestações artísticas. Então, eu concordo plenamente, né? Eu queria ouvir, Janaína, essa ideia da plataforma. E as plataformas, elas não estão só na comunicação, no entretenimento, estão na educação, precarizando trabalhos, né, dos educadores e das educadoras. Então, veja, a regulação para ação educativa, o que vocês estão observando sobre isso? Sérgio, acho que esse é até um tema que a gente tratou muito no seminário, né? Como vocês falaram, de o quanto isso é importante, porque é isso, né? Eles desenham para a gente como se a regulamentação fosse fazer com que a gente perdesse a liberdade, mas é exatamente o oposto, né? Tô completamente o contrário. O fato da gente não ter essa regulamentação deixa a gente realmente muito impossibilitado de fazer diversas coisas, muito amarrado. Acaba que nós ficamos muito menos livres pelo fato de não ter essa regulamentação das plataformas, né? A gente encontra muito isso nas universidades, em escolas, em milhares de instituições ligadas à educação no Brasil hoje. E isso é de fato muito, muito sério, né? Quando a gente para pensar a respeito de pesquisa, a respeito de educação, a respeito, enfim, de educadores e educadoras, é muito complicado a gente não ter essa regulamentação, né, no campo da educação. Então, enfim, indispensável, Sim. né? Indispensável. E tem uma coisa que é assim, como a liberdade em sociedade ela é relacional, é assim, se tem alguém, né, como o Cláudio disse, que tem uma liberdade irrestrita, então, na verdade, esse cara tirou a liberdade de todos os outros, porque ele pode ter vontade, como é o Elon Musk, de fazer o que ele quer, de cancelar conteúdos que ele quer, porque ele tem a liberdade. E, na verdade, essas plataformas, por exemplo, de relacionamento, se colocam como esfera pública, se é que isso existe, mas como espaço de debate público de todo mundo. Ora, seria um espaço de debate público, coisa que é discutível se é, mas ele tem que respeitar as diversas opiniões e não bloquear algoritmicamente, invisível o bloqueio algorítmico para a maioria das pessoas, porque a gente não sabe como está sendo controlado, por exemplo, um conteúdo, né? Que quantas pessoas irão vê-lo, porque quem controla, na verdade, a visualização dentro das plataformas são os seus algoritmos. E esses algoritmos são calibrados, são definidos conforme os interesses dos controladores humanos, né, dos donos do capital que controlam essa plataforma. Então, isso precisa ser bastante. E foi discutido nessa rodada, né? E também eu queria trazer uma outra questão, né? Vocês devem se lembrar dos debates, mas, por exemplo, a ideia dos dados, né?
os dados são essenciais hoje, são os insumos fundamentais da inteligência artificial, né? E esses dados estão sendo tratados como se fossem algo que dá em árvore, que pode ser extraído, pode ser levado para qualquer lugar. E, na verdade, o maior fluxo de dados, ele parte dessas sociedades como a nossa e vão lá para serem hospedados em grandes estruturas, em grandes data centers das Big Techs, e que acabam gerando, né, um tratamento desses dados para criar produtos e serviços que depois são vendidos para o mundo aqui inteiro, inclusive para nós, né? Aí que surge o termo colonialismo. Colonialismo de dados, que é sobre essa extração de dados dos territórios, das populações, e do colonialismo digital, que é a infraestrutura concentrada nas mãos de oligopólios digitais no mundo rico. Então, eu queria que vocês colocassem o seguinte: essa questão para vocês, né, do colonialismo, ela faz um sentido, ela é algo que é preciso tratar academicamente, politicamente, inclusive porque esse seminário faz parte de uma discussão de política pública, né? Então, Cláudio, o combate a esse colonialismo tem que virar política pública ou isso não faz sentido num cenário globalizado? Faz muito sentido no cenário globalizado, porque nós temos que pensar a política pública não somente para abrir essa caixa preta e responsabilizar, melhorar o funcionamento da inteligência artificial, dos processos, saber para onde esses dados estão sendo utilizados, que esses dados que estão sendo extraídos, eles possam retornar para a sociedade como forma de melhorias para todos e todas. A questão não é só para a empresa ganhar dinheiro, lucrar dinheiro. Vamos pensar assim, custa muito dinheiro manter esses grandes centros de armazenamento de dados e processamento de dados que existem fora do Brasil. Custa muito dinheiro. As empresas não estão fazendo isso por caridade, estão fazendo porque estão ganhando muito dinheiro. O que se pede é o quê? Que, pelo menos, retorne esse conhecimento para a própria sociedade. Então, você desenvolver políticas públicas tem nesse sentido de regular, de trazer benefícios, mas também pensar o quê? Políticas de desenvolvimento de alternativas não proprietárias sendo construídas coletivamente de uma maneira que não necessariamente seja privada, não necessariamente seja estatal, mas que seja pública, seja construída de uma maneira conjunta. E, isso é utopia? Não é utopia. Já existem várias experiências, algumas delas no Brasil e em várias outras regiões do mundo que estão sendo desenvolvidos projetos de soberania, políticas públicas de soberania digital e soberania de dados. Então, é necessário entender o que é informação, dado sensível, que não pode ser de empresa privada. Isso aqui não pode sair porque isso tem que ficar no Brasil. Nós temos que, além de discutir criticamente, fazer o processo de conscientização tecnopolítica, que é muito interessante. Eu fiz uma pesquisa em Barcelona agora, nesse ano 2023, e estava entrevistando os setores de associativismo, desenvolve políticas e projetos sociais, tanto com recurso público como privado, em Barcelona. E é muito interessante, é que a gente vê o setor tradicional, eles ainda funcionam naquela lógica que vê a tecnologia algo como neutra, não entende que por detrás da tecnologia tem um grande negócio e assim, é uma evidência. As grandes empresas capitalistas do mundo hoje são de tecnologias digitais, né? Entre as 20 mais, você vai ter mais da metade são tecnologias digitais. Isso num curto período de tempo, né? Menos de 30 anos, elas se consolidaram e se tornaram... Então, o capitalismo passa por aí. Mas, por outro lado, já vão surgir dentro, e aí Barcelona tem uma política pública sobre digital,
já existem várias associações organizadas em cooperativas tecnológicas buscando soluções usando softwares que podem ser compartilhadas e podem ser reutilizadas, e estão sendo reutilizadas em vários projetos sociais. E aí eu diria mais, né, a partir da experiência de lá e pensar aqui no Brasil, existe, né, uma série de experiências que aí precisa ser pensada aí que é o desafio. Talvez acho que a ideia do seminário não é somente essa ideia de regulação, mas pensar políticas públicas para que a própria sociedade produza suas tecnologias, reflita o que ela quer, né, aonde ela quer chegar e ela seja capaz de fazer isso. Né, que não fique na mão dessas grandes empresas, mas fique na mão da população. Acho que o desafio à política pública nasce nesse sentido. Interessante, interessante. Você sabe que você está falando disso, Cláudio? Eu tive em 2 eventos recentemente, um no meio do feriado aí agora, foi um evento dentro do Discord com desenvolvedores que defendem a justiça social, e eu achei que ia ter 2 pessoas, 3 pessoas, estava lotado. O Discord é muito usado por gamers, mas tinha, sei lá, mais de 100 pessoas ali discutindo. E um pouco tempo antes eu fui no evento do QuebraDev, cara, que é desenvolvedores da periferia. Cara, lotado, quer dizer, então tem muita coisa acontecendo, é interessante, além dos exemplos que você traz, né? Tem muitos ativistas se organizando, né? Então, Janaína, quando o Cláudio estava falando, ele estava falando dos dados sensíveis e tal. Como que você também acompanhou o seminário sobre saúde que vocês fizeram de política pública? Por que eu estou perguntando isso? Porque, olha só, uma das formas de privatização do serviço público de saúde da Inglaterra foi pela digitalização. Em 2017, se eu não me engano, ou 2018, eles fizeram um contrato com a Amazon. A Amazon, essa Amazon aí que a gente conhece. E a Amazon fez o contrato com uma empresa privada que começou a tirar aquilo que era o atendimento de médicos locais no serviço estatal de saúde da Inglaterra, começou a ser feito por essa empresa privada. E essa empresa privada, na verdade, justificava a fechar postos de atendimento na Inglaterra. Na verdade, o que acabou acontecendo é que você passou a privatizar o atendimento a partir do digital. O que você vê? Você está vendo coisas semelhantes nesses seminários que a Ação Educativa organizou? Olha, Sérgio, conforme vocês foram falando, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Essa questão dos dados sensíveis, enfim, da privatização disso, porque a gente vê muito isso mesmo em outros campos, a privatização de serviços que estão relacionados a direitos humanos básicos, né? E que a gente deveria, de alguma maneira, manter isso, ter pelo menos uma opção pública de cada um desses serviços, né? Eu imagino que o mesmo, né, até para gente que não trabalha com tecnologia, eu imagino que o mesmo deva se aplicar para quando a gente fala sobre dados, sobre informações, que especialmente informações sensíveis, né, especialmente dados sensíveis. Então, é uma coisa que a gente vê mesmo se repetindo nos campos. E me chamou muita atenção também isso que o Cláudio comentou, né, de nós mesmos acabarmos desenvolvendo as nossas tecnologias, para além da regulamentação Claro. da gente também encontrar as nossas próprias alternativas. Isso é uma coisa que sempre falaram bastante para a gente lá na Ação Educativa. A equipe de tecnologia sempre frisa isso bastante há muitos anos. Então, acho que a gente também, como sociedade civil, como ativistas, a gente precisa pensar em outras formas, né, de conseguir fazer isso, né? Porque se a gente tem o campo governamental, tem o campo que é o da indústria, mas a gente também precisa estar presente como terceiro setor e, enfim, as pessoas podem desenvolver isso também alternativamente, individualmente, enfim, como a gente tem visto Em muito acontecer coletivo, hoje. né? Em É coletivo. isso, coletivamente, que é como mais funciona, na verdade, né? Porque, por exemplo, durante muito tempo, e é curioso, né? Porque os coletivos do software livre desenvolveram várias soluções potentes. Por exemplo, hoje
um dos softwares mais utilizados em ciência de dados, que é utilizado aí para fazer machine learning, algumas aplicações ou interpretações é o R. O R é livre, é mantido por uma comunidade. Se você for ver uma série de softwares, eles foram fundamentais para, inclusive, foram utilizados privadamente, né, para enriquecer Google, tá? Por exemplo, o Google se espraiou pelo planeta usando GNU Linux, um outro software que era o Apache, que é livre, e o banco de dados, que é o MySQL, que era livre, né? Por outro lado, o mecanismo de busca deles era fechado. Então é curioso isso, como essas empresas se apropriaram das, das ações coletivas e viraram gigantes, né? A Amazon também fez isso, o Facebook também fez isso. Só que aqui no Brasil, essas corporações proprietárias impediram que, por exemplo, o governo avançasse no software aberto e livre muito mais do que avançou, porque tem essa coisa da tecnologia ser neutra. Ah, então eu uso aquela que funciona melhor, ou que sei lá o quê, né? Então é o que aconteceu no país, que acontece não só na tecnologia digital, já acontecia no mundo industrial. Desenvolver soluções nossas sempre representava deslocar mercado deles, né? Diminuir o mercado deles. Então isso sempre foi uma luta política, né? E aí eu pergunto, né? Além dessas questões, vocês é claro, né? Eu queria que vocês falassem um pouco da questão da discriminação que a gente vê nessas tecnologias digitais. Estava lá o Tarcísio Silva, teve a Nina da Hora, teve outras companheiras que trabalharam também essa questão nesse seminário. O que vocês podem dar uma dica antes de responder, Cláudio? É só o Janaína, não sei se vocês querem inverter, mas é assim, você está chegando agora, fique ligado, dia 14, 16 de novembro, quinta-feira, agora, 16 de novembro de 2023, 19 horas, no Auditório da Ação Educativa em São Paulo, vai ter o debate sobre esse livro, né, a plataformização, inteligência artificial e soberania de dados, tecnologias no Brasil 2020 e 2030. Nós estamos discutindo temas que estão nesse livro. Esse livro traz um relatório, na verdade, traz os debates que aconteceram e mais artigos sobre o tema da plataformização, da inteligência artificial e vamos chamar assim, da luta pela soberania de dados. Então, Rua General Jardim, 660, Vila Buarque, Centro, dia 16 de novembro de 2023, 19 horas. Se você for lá, você vai receber esse livro gratuitamente. É um livro que depois também vai estar disponível online, mas é legal você participar do debate. Então vamos lá. Tecnologias são neutras ou também podem discriminar, Cláudio ou Janaína? Quem começa? Janaína, sempre. Poxa, Vai. gente, mas é isso, né? Na verdade, quando a gente fala sobre esse tema, a gente sabe que o racismo ele é estruturante, né, no nosso país. Então, não tem como a gente conversar sobre qualquer temática que a gente converse sem tratar sobre isso de uma forma estruturante, não diferente de outros campos que a gente trabalha, a tecnologia é igual, né? Então, se a gente voltar lá no seminário e escutar um pouco do que o Tarcísio, do que a Nina, do que, enfim, todo mundo conversou com a gente sabe que ali na base, né, e aí vocês na tecnologia vão poder, né, falar sobre isso melhor ainda, mas na base do desenvolvimento das tecnologias, do que a gente tem chamado de inteligência artificial, das plataformas, a gente também tem o racismo e a discriminação ali, né? Então, definitivamente esse é um tema que a gente não pode deixar de falar e que a gente vai conversar um pouco sobre nessa publicação e na conversa para a qual o Sérgio já convidou a gente no dia 16 de novembro. É isso aí. E aí, Cláudio? Temos uma condição neutra dentro do código ou a Kate O'Neill tem razão? Modelos matemáticos são opiniões embarcadas nos códigos.
Sérgio, acho que a sua fala coloca para a gente o desafio assim, de desmistificar a Isso. tecnologia. Historicamente, no processo de evolução da humanidade, a tecnologia sempre foi poder. Quem controla a tecnologia detém o poder. Então, elas nunca vão ser neutras. E elas representam, né, um novo arranjo sociotécnico que estamos vivenciando na atual configuração, onde as tecnologias digitais assumem uma centralidade nesse processo. Uhum. Então, por exemplo, para mim, eu fico chocado quando vejo minhas alunas e meus alunos falando assim: ah, não tem problema a Google pegar meus dados para mandar propaganda direcionada para mim. Mas a questão não é só mandar propaganda, não só a violação dos seus dados pessoais, né, da sua vida pessoal, que, enfim, já é criminoso isso. Mas também o quê? E aí acho que é a questão que que o seminário traz para a gente, essa reflexão de pensar assim, não é somente pegar os dados para mandar propaganda, mas é influenciar em todo um Claro. processo maior de reprodução de dinheiro, de controle e manipulação da opinião pública, e o que? Reprodução, como a Janaína está falando, de um racismo estrutural, de uma sociedade machista e preconceituosa. Então, quando, por exemplo, um sistema de recomendação algorítmica, ela fala, ah, mas é mais fácil, eles mandam para mim lá, eu só escolho. Vocês veem como não tem liberdade? Você não vai buscar, né? Poucas Sim. pessoas vão buscar. Pessoas, o algoritmo vai indicar para você, ó, você tem essas opções aqui, escolha uma dessas. Você tem toda a liberdade para escolher o que eu estou direcionando para você. Você não tem a liberdade de chegar lá, o que você tem? Não, eu estou recomendando, de uma certa maneira, estão induzindo, né, a sua escolha. Claro. Então, estão tirando a sua liberdade, né? Estão pensando por você. Então, eu acho que a fala da Nina e do Tarcísio, e eles vão falar, os estudos deles vão mostrar, assim, como, por exemplo, o sistema de recomendação de algoritmos, eles reformam estereotipos contra as pessoas e a população negra em geral. Uhum. Quando você vai buscar padrões de beleza, de comportamento, então, de uma certa maneira, tem uma tendência a reforçar e a induzir isso o quê? Vai reforçando, né, Claro. isso que chama de viés algoritmo, né? O algoritmo vai dando um viés e a questão é, qual viés é esse? A quem interessa esse viés? Interessa à sociedade como um todo ou a quem está ganhando dinheiro por detrás disso? Né? A manutenção das relações de poder desiguais que existem na sociedade. Né? Então, acho que o seminário é para isso, para a gente abrir o olho, para a gente tomar consciência e a gente tentar mudar o Olha só. jogo e pensar políticas públicas né, para esses próximos 10 anos. Oh, muito legal. E você sabe que eu estou me lembrando da primeira intervenção do André Lemos, professor André Lemos, né? Ele fez uma intervenção muito contundente, falando inclusive das mudanças que aconteceram no digital desde o final do século passado, com a expansão da internet, como que a cibercultura, ele que foi um ele foi um dos primeiros autores do termo cibercultura. Muita gente fala do Pierre Levy, mas o Pierre Levy estava na banca de doutorado dele, né? O Pierre Levy escreveu o texto Cibercultura depois de participar da banca de doutorado dele. Então é muito interessante. O André Lemos ele fez uma navegação crítica que vale a pena, está no livro que chama Plataformização, Inteligência Artificial e Soberania de Dados, que vai ser lançado agora no dia 16 de novembro, quinta-feira, 19 horas, na Ação Educativa. Quem tiver lá no plenário vai ganhar o livro impresso gratuitamente. A gente quer divulgar esse livro, quer divulgar bastante. Por quê? Porque ele traz essas discussões que são discussões importantes para a academia, importantes para quem estuda, mas ela é mais importante para a sociedade. A gente precisa sensibilizar a sociedade sobre esse problema, que é um problema que a gente está chegando aqui no final do nosso episódio, mas eu preciso colocar
esse problema que o seminário também tratou, né? Ele teve gente que falou com... Pô, o Wagner Meira, que participou da mesa, junto com o Nelson Preto, grande educador, e outros tantos que estavam aí, e tantas que nos ajudaram, né? O Cláudio citou o nome deles aí no início do nosso episódio, e delas também, mas veja, a gente tá no momento onde é preciso dizer que quando você não soluciona, melhor dizendo, não desenvolve a inteligência coletiva nossa, local, a nossa inteligência coletiva diversa, é muito rica, né? Como quando as mulheres são bloqueadas para participar do desenvolvimento das tecnologias, quando os negros são também bloqueados, quando as comunidades tradicionais são bloqueadas, as tecnologias elas passam a ser só usadas, elas, claro que vão ser também alteradas no uso, mas elas podem ser alteradas no desenvolvimento, a partir do desenvolvimento. Por quê? Porque a tecnologia guarda visões, cosmovisões, culturas dos povos, culturas dos grupos humanos, e, portanto, existe a necessidade de ampliar a tecnodiversidade. Essa que é a questão. E quando você não está desenvolvendo tecnologia, quando você acha que tecnologia é algo qualquer coisa, você discute moda, filosofia, sociologia, discute tudo, menos tecnologia. Isso você compra a dos norte-americanos, porque elas já são de maior qualidade e de menor custo. Se você ficar nessa jogada, o que vai acontecer? Nós vamos estar privando o mundo da nossa visão cultural, que é muito rica. Você fala, não, mas como assim? Por quê? Porque os códigos trazem, sim, a visão cultural. Então, eu queria que vocês falassem disso. Vocês acham isso ou é um pouco exagerado essa questão? O que vocês acham? As tecnologias, elas são expressões culturais de uma sociedade também? O que vocês acham? Ah, definitivamente sim, né, Sérgio? Eu acho que se até os idiomas de cada povo, né, Ah, refletem os seus ideais culturais, refletem, né, sua forma de viver, sua cosmovisão, como a tecnologia não vai refletir também, se ela é desenvolvida por pessoas, né? A gente fala tanto sobre a tecnologia, sobre, enfim, né, inteligência artificial hoje, mas na verdade quem está ali, né, desenvolvendo esse programa, quem está operando isso, na verdade, são pessoas, né? E eles vão, logicamente, refletir as visões que aquela pessoa tem do mundo. Então, é por isso que é tão importante ter outras pessoas desenvolvendo também, de forma que a gente tenha visões de todas as pessoas ali nas tecnologias, né? perfeito. Cláudio, e aí? Eu concordo, Sérgio. Eu acho que os códigos dos softwares que nós estamos usando no dia a dia refletem um pouco a sociedade que nós vivenciamos. E se nós queremos uma sociedade com mais justiça, melhor qualidade de vida para todos e todas, com mais segurança, com mais qualidade de vida, com meio ambiente, todas essas informações, esses códigos, eles devem refletir essas questões. Eles não podem e não devem refletir os interesses de somente um grupo que está preocupado em lucrar com isso. Então, acho que a proposta, né, de uma tecnodiversidade, de incorporação dos diferentes saberes que compõem a diversidade da humanidade é importante. Então, uma coisa importante para nós pensarmos, o que garante a evolução das espécies justamente não é a existência de uma única espécie, mas justamente a sua diversidade. Claro. Então, a valorizar a diversidade em um mundo cada vez que mais tenta ser monopolista, controlar um único tipo de visão, de respeitar as diferentes culturas, de tentar buscar formas de convivência pacífica e de tolerância. E, e a tecnologia tem esse papel, pode ter esse papel, né? A questão não é ser contra as tecnologias, estão aí, fazem parte da nossa cultura. É a questão: que tecnologia nós queremos?
Então, eu acho que o livro traz para a gente esse exercício de reflexão, né? De pensar qual caminho de tecnologia nós queremos. Uma tecnologia controlada por um pequeno grupo que quer ganhar dinheiro ou pensar numa tecnodiversidade onde os códigos vão reproduzir esses diferentes saberes que compõem a sociedade. Muito bom, muito bom. Eu acho agora, gente, que eu agradeço muito aqui a presença de vocês. Eu acho que eu tenho que falar novamente que no dia 16 de novembro a gente vai estar lançando o livro em um debate na Ação Educativa às 19 horas, 16 de novembro, quinta-feira. O livro chama-se Plataformização, Inteligência Artificial e Soberania de Dados, Tecnologias no Brasil, 2020-2030, que é lançado pela Ação Educativa e traz o seminário que aconteceu em 2021, que participaram pessoas muito legais, muito interessantes, pesquisadoras, ativistas, que discutem tecnologias digitais, que discutem inteligência artificial e que estarão na transcrição desse livro junto com outros artigos. Então, o que acontece? Esse livro ele pode ajudar muito quem está pesquisando isso, pode ajudar muito quem quer entender para entrar nessa luta, para levar esses temas para suas entidades, para os seus coletivos ativistas. Então, dia 16 de novembro, quinta-feira, 19 horas, vai ter o lançamento. Quem for lá vai ter a cópia impressa desse livro e um tempo depois a Ação Educativa também vai pôr esse livro online, porque a gente quer que todo mundo tenha acesso a ele. Quem for lá vai ter o livro impresso gratuitamente no dia 16 de novembro. Venha com a gente, ajude a divulgar, chame todo mundo, vai ser muito legal. E nós vamos estar todo mundo lá, entendeu? O Cláudio, eu, Jerônimo e outros. A gente está convidando todo mundo. Infelizmente, a gente não consegue trazer quem está nos outros estados, que aí o custo é muito alto, a gente não tem recursos para fazer isso. Mas vem aí, participe, debata, e eu vou agora finalizando. Eu agradeço muito, Janaína, Cláudio, e vou passar a palavra para vocês fazerem aí a sua consideração final deste episódio do Tecnopolítica, que convoca a todas e todos para dia 16 de novembro vir ter acesso a esse livro muito importante sobre plataformização, inteligência artificial e soberania de dados. Janaína, tuas palavras aqui para encerrar o nosso episódio. Muitíssimo obrigada, Sérgio, por convidar a gente para conversar aqui hoje. Obrigada, Cláudio. Obrigada a todo mundo que está escutando a gente. Vamos ficar muito felizes de ver vocês no dia 16 de novembro, às 19 horas, na Ação Educativa. Legal. Claudião, vamos lá. Então, primeiro agradecer o convite, né? Um prazer de estar aqui participando do Tecnopolítica, esse importante podcast que existe aí para gente que gosta de discutir seriamente tecnologia e pensar alternativas. E aí, só para finalizar aqui, contar um off. Estava falando com o Sérgio antes, assim, eu estou muito ansioso para sair esse livro, assim, que eu estou escrevendo vários artigos que tem muitas informações que eu quero colocar que está nesse livro. Então, fico Isso. esperando ele aqui para sair para já usar, assim, acho que é muito importante as temáticas que colocam. Então, assim, estaremos lá, Sérgio. Até Ô, breve. até. Ô, Cláudio, já que você falou esse off, eu quero falar um outro, que é, né, nesse sentido. Tem um artigo que eu apresentei na Lavitz, e eu não publiquei, porque ficou lá nos anais. Na verdade, acabou não tendo, porque já estava indo tudo para o digital já há algum tempo. E é um artigo que fala do peso das consultorias para organizar a, a, as políticas públicas, principalmente em países como o Brasil, essas consultorias ligadas à Big Tech. Esse artigo está sendo publicado junto aí com esse nosso seminário no livro. Então, eu também queria citar, queria indicar para as pessoas, mas eu não tinha, eu tinha, assim, um negócio sem estar publicado. Então, é muito legal você
você lembrar disso e eu também fazer esse off aí também. Obrigado aí, Cláudio. Obrigado, Gente, esse Janaína. artigo do Sérgio é leitura obrigatória. Recomendo fortemente. Venham buscar cópias de vocês. Não, mas o seminário também tem cada sacada que foram colocadas, que foi colocado ali, como o Cláudio falou, muito legal. Olha só, 16, então, para finalizar mesmo, 16 de novembro, estaremos lançando o livro Plataformização, Inteligência Artificial e Soberania de Dados na Ação Educativa, um livro organizado pela Ação Educativa, que vai ser lançado às 19 horas, 16 de novembro, quinta-feira. Quem estiver lá vai receber o livro gratuitamente. A Ação Educativa fica na Rua General Jardim 660, na Vila Buarque, ali no centro. Gente, venha, ajude a debater, a divulgar e fique ligado no próximo Tecnopolítica. Bye, bye, gente.